Pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre funções, né, de uma série de videoaulas que eu vou fazer aí para vocês, porque eu entendo a dificuldade, né, de todo iniciante em programação em entender funções. Até daqueles que já são acostumados com lógica, quando se depara com funções, comete alguns equívocos, acaba complicando muitas coisas. Então essa primeira aula, o foco dela é mais na sintaxe. E as demais aulas, a gente vai resolver problemas envolvendo funções, ou resolver problemas através de funções, utilizando funções para resolver. Tá ok? Porque a gente poderia resolver qualquer problema sem funções, mas com função fica mais interessante o código, né? Fica mais recomendado você fazer em determinadas situações com funções. Então vamos lá. Eu destaquei aqui para vocês quatro tipos de sintaxe da função, né? Que a sintaxe, tanto JavaScript como todas as outras linguagens, que também possuem função, não é só JavaScript, elas possuem adaptações na hora de você declarar uma função. E cada adaptação vai depender da sua lógica, do seu raciocínio para resolver aquele problema na hora. Então, para a gente escrever funções, tem quatro sintaxes básicas aqui, ó. Essa primeira, eu até comentei aqui, ó, é sem parâmetro e sem retornar valor. Ou seja, eu tenho aqui, ó, function, nome da função, que poderia ser qualquer nome. Veja que nos parênteses eu não estou passando nenhuma variável, então essa função não recebe nenhum parâmetro. Então, na hora que eu for chamar essa função, ela não recebe nenhum valor. Abre o bloco dela com chave, aqui embaixo fecha o bloco dela com chave. E essa função, dentro dela, a única função dela, o único objetivo dela, é escrever na página, né, através do documento.write, como a gente já conhece, 10 mais 20. Então seria uma função que sempre soma algum valor com 20. Nesse caso, ela sempre vai somar 10 mais 20. Ok? Então a função não recebe nenhum valor e também não retorna. A sintaxe mais simples da função é essa, sem parâmetro e sem retornar nenhum valor da onde foi chamada. Logo em seguida temos outro exemplo de sintaxe aqui de função com parâmetro. Então dessa vez é com parâmetro e sem retornar. Então do mesmo jeito, tem uma function, o nome da função poderia ser qualquer nome. Como eu já falei para vocês, o interessante é que seja um verbo, né? Já que é uma função, uma ação. Essa função recebe um parâmetro. Esse parâmetro ele pode ser um nome qualquer. Então esse parâmetro ele é uma variável, pessoal. É como se você estivesse declarando uma variável aqui dentro. A única diferença é que não tem um var antes do nome, tá vendo? Você já coloca já o parâmetro. Outras linguagens você precisa declarar, né, o tipo dessa variável aqui antes. Se ela for inteira, você tem que dizer que ela é inteira. Se ela for texto, você tem que dizer que é string. Então isso aí é para outras aulas em outras linguagens, tá ok? Pronto, logo em seguida tem outra sintaxe, sem parâmetro, mas retornando. Então do mesmo jeito, ó, function, nome da função qualquer, sem parâmetro, tá vendo? Tá sem parâmetro. Só que dessa vez ela retorna. Tem aqui o comando return. Return 10 mais 20, ou seja, ele vai retornar o valor 30. Então, aonde essa função foi invocada, naquele ponto que foi invocada, vai ser recebido esse valor aqui, 30. Pronto. Logo em seguida tem outro exemplo, com parâmetro e com retorno. Então, nesse caso agora são os dois. Então, tem o function, nome da função, ela recebe um parâmetro, poderia ser um ou mais, logo em seguida a gente vai ver isso. E ela retorna, veja bem, o valor do parâmetro mais 20. Então eu poderia muito bem, aonde foi invocada essa função, passar um valor para ela. Esse valor vai cair aqui dentro dessa variável parâmetro,
que logo em seguida vai retornar parâmetro, ou seja, o valor que está dentro de parâmetro, mais 20. Então, na hora que eu invoquei a função, se eu passei o valor 20, então 20 vai cair aqui, ó, 20 mais 20. Então vai retornar o valor 40. Então essa é uma função simples, eu só estou focando aqui na sintaxe, por isso que eu não coloquei nenhum algoritmo aqui dentro, né? Estou colocando só uma soma bem simples, só para focar na sintaxe. Logo em seguida tem um comentário com vários parâmetros e com retorno. Então veja que a mesma função, mesma sintaxe anterior aqui, onde tem parâmetro e tem o retorno, só que porém dessa vez eu estou recebendo vários parâmetros. Ó. Parâmetro 2, poderia ser outro nome aqui, viu pessoal? O nome, qualquer nome, como é uma variável normal, você pode dar qualquer nome para essa variável. Parâmetro 2, e esses 3 pontinhos não faz parte da sintaxe, certo? Eu só coloquei aqui para explicar para vocês. Que aqui poderia ser várias variáveis, n variáveis, uma ou mais. Não tem um limite de variáveis. E essas variáveis você pode utilizar dentro da função. Um detalhe aqui. A variável do parâmetro, você só pode utilizá-la dentro da função. Fora da função, você não pode utilizar. Você não vai conseguir utilizar, tá certo? É como se o código JavaScript só reconhecesse essa variável dentro da função, dentro do bloco da função. Então é isso. Essas são as flexibilidades da sintaxe em relação a funções. Mas vamos lá para a prática. Então vou abrir aqui o Sublime, vou abrir um novo arquivo, gerar a estrutura básica HTML, né, só para aparecer. Antes disso, vou salvar, chamar de funções, introdução.html. É bom salvar porque já aparece aí o atalho, né, pra gente, que ele já gera o código básico. Gerar a tag meta, tag de acentuação, para reconhecer a acentuação. E logo em seguida a tag script. E dentro da tag script, o navegador vai reconhecer somente código JavaScript. Então é o seguinte, vou declarar minha função aqui, function. Então vou colocar function, o nome da função, eu vou colocar somar. Primeiro exemplo, né? Não recebe nenhum parâmetro. Eu vou abrir o bloco, fecha. Então esse vai ser o bloco da função. Essa função, ela vai fazer o quê? O que tiver dentro dela é o que ela vai fazer. Então eu quero que simplesmente ela imprima na página 10 mais 20. Veja bem, pessoal, do jeito que está aqui, se eu for carregar essa página, então eu vou lá na minha pasta, veja que não aparece nada. Eu atualizo e não aparece nada. E não existe nenhum erro, a sintaxe está correta. Todo esse código aqui está correto. Por que não aparece nada? Deveria aparecer 30 na página, né? Eu estou usando o write aqui para escrever o resultado dessa soma. Por que não aparece? Porque isso aqui, pessoal, eu estou apenas declarando a função. Mas eu não pedi ao navegador que ele execute essa função. Eu não pedi isso. Então como é que ele vai exibir se eu não ordenei para que ele faça isso? Então para ordenar que o navegador execute essa função, eu preciso invocar essa função. Eu preciso chamar essa função. E como é que faz para invocar? Logo em seguida, ou até antes, só que normalmente, né, a gente declara a função e logo em seguida usa normalmente, mas você pode invocá-la antes ou depois, tanto faz. E aqui eu vou invocar. Para invocar, basta começar com o nome da função que você quer invocar, seguido do parênteses dela.
ponto e vírgula. Só isso. Então, como essa função ela não recebe nenhum parâmetro, eu não preciso e eu não posso passar nenhum parâmetro. Se ela não tem nenhum parâmetro aqui, então eu não posso passar parâmetro na hora de chamar essa função. Porque vai dar um erro de sintaxe aí. Então, salvei, vou no navegador. Agora sim apareceu o valor 30. Tá vendo? Então, outra coisa, se eu chamar novamente aqui essa função somar, dá erro? Não, tá correto. Então, ó, vou chamar novamente, 30, 30, ó, apareceu mais uma vez. Certo? Vou colocar um concatenar aqui, né? Para usar um BR para pular a linha. Ver se vai dar certo, ó. Pronto. Geralmente eu gosto de, onde está somando e não concatenando, eu gosto de colocar entre parênteses aqui. E onde está somando, coloca entre parênteses. Toda operação matemática. E fora dela, está simplesmente concatenando, né? O valor numérico com o texto, que é esse mais aqui. Então, vou chamar de novo, somar. 30, 30, 30, tá vendo? Como foi invocada 3 vezes a função, ela vai executar o que está dentro dela 3 vezes. Aí, pessoal, você imagine uma função que ela tem 50 linhas, né? O algoritmo que está dentro dela tem 50 linhas, imagine. E se você precisar desse mesmo algoritmo, ou seja, dessa mesma funcionalidade, o mesmo trecho de código, 3 vezes, 10 vezes no seu código, você vai repetir toda aquela parte de novo? Não. Você usa uma função, né? Então basta chamar a função que vai executar o que está dentro dela. Então você acaba reduzindo a quantidade de código, você acaba evitando repetições de código. Essa é a principal vantagem de se usar funções. É você reutilizar o mesmo código quantas vezes você achar necessário no seu código, no seu algoritmo. Tá, ok? Veja aqui, ó. Eu não precisei fazer novamente documento.write 10 mais 20 br. Eu não precisei fazer isso aqui mais uma vez. Então, apenas eu precisei invocar a função. Porque esse exemplo aqui, básico, a gente fica imaginando, mas se eu usasse o write 3 vezes, não seria muito incômodo, né? Mas nesse caso simples, eu estou começando de uma forma simples. Mas como eu falei para vocês, se tivesse 50 linhas de código dentro da função, aí sim, se você precisasse de 3 vezes, você ia ter 150 linhas de código. Agora não, você vai ter 50, mais essas 3 aqui, 53 linhas. Então isso reduz muito, né? Além de reduzir, você deixa seu código limpo, né? Ele fica fácil de entender, porque tem menos linha. Se alterou alguma coisa naquele algoritmo, você só precisa mudar num lugar só, né? Você só precisa mudar em apenas, tipo, se eu, ao invés do BR, eu quero outro BR aqui, pular mais uma linha. Eu alterei somente aqui, pessoal. Se não tivesse função, eu tinha que ter alterado nos 3 documento.write. Nos 3 eu ia ter que acrescentar o BR. Agora não, com função, basta acrescentar num local só. Ok? Então, ó, veja aqui, quando eu atualizo aqui, ele pulou linha. Mais uma linha, né? Só tinha uma. Ok, então vamos para o próximo exemplo aqui. Com parâmetro. Então, com parâmetro e sem retornar. Então, ele recebe um parâmetro aqui, aí eu somo esse parâmetro mais 20. Então, vamos lá. Vou chamar aqui esse parâmetro de número. E aí eu vou somar. Vou apagar esse BR, vou deixar só um mesmo. Vou somar o número mais 20. Tá vendo aqui? Pronto, mais uma vez. Ó, se eu não invocar essa função e eu for atualizar minha página, não aparece nada. Por quê? Porque eu preciso
invocar a função para que o navegador execute ela. Então a função, pelo simples fato de declarar assim, ela é como se fosse morta aqui. Ela só vai ser executada quando você invoca. Acho que isso já ficou bem claro, né, pessoal? Vou deixar de repetir tanto. Então, como é que eu vou invocar a função? Somar, parêntese, ponto e vírgula. Só que vai dar um erro, veja só. Olha o que aparece. NaN. Ou seja, teve um erro nessa função. Por quê? Essa função eu não tenho que passar um parâmetro para ela, um valor. Então, como essa função eu declarei assim, eu sou obrigado, na hora que eu invocar, eu passar algum valor. Então, eu vou passar o valor, sei lá, 30. Então, deve aparecer 50, né? Que esse 30 ele vai ser passado para a função. Quando chegar aqui, esse 30 vai ser recebido aqui, dentro da variável número. Então, ele vai somar número mais 20. E aí escrever na tela, né? Com o write. Então vai ser número que tem 30, né? Mais 20, vai dar 50. Vamos ver se é verdade mesmo. Ó, 50. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Então eu poderia... não precisa ser somente um número diretamente. Eu posso passar também uma variável. Mas para isso eu preciso declarar essa variável aqui, né? Vou chamar essa variável de, sei lá, de n, que recebe 30. E aí, ao invés de passar o número 30, eu passo a minha variável n, que dá na mesma. Se n possui 30 e eu estou passando um n aqui, é lógico que eu estou passando o valor dessa variável, 30. Esse valor vai cair aqui na variável número, e aí vai somar número mais 20. Vamos testar? Ó, deu o mesmo 50. Estou atualizando aqui, deu o mesmo 50. E aí eu posso somar várias vezes, ó. Só que agora eu posso passar, ó, a coisa interessante, com parâmetro. Eu posso passar agora, tipo, vou fazer sem variável mesmo, passando o valor. Eu posso passar agora o valor 50, porque eu teria que, para mudar o valor, eu teria que declarar outra variável. E eu quis evitar agora isso. Então a primeira vez que eu chamo a função somar, o 30 vai cair aqui, e ele vai somar 30 mais 20, vai dar 50. Ok, exibiu na tela, né? Aí próxima linha, somar recebe 50. Então, ele vai cair aqui o 50, vai somar 50 mais 20, vai dar 70. Vamos ver se dá certo. Aí, ó, 50, e na próxima vez que chamou a função somar, 70. Então vocês têm que entenderem essa questão de ordem, pessoal. Imagine que um navegador, na hora que você manda ele executar, né, ele vai cair aqui na tag script, e aí ele vai ver que você declarou essa função. Então, beleza, ele declarou essa função, eu não vou fazer nada, por enquanto. Aí ele vai para a próxima linha. Não tem nada, não tem nada. E aqui ele encontra essa linha, somar. Aí ele já entende, então ele quer que eu execute essa função somar. E quer que eu passe 30 para ela, o valor 30. Aí o navegador vai lá na função que você declarou, passa o valor 30, faz aqui o esquema de somar, né, 30 mais 20, e exibe na tela com o write. Aí depois que ele fez isso, ele volta para a próxima linha. Qual é a próxima linha? Da onde parou, somar, recebendo 50. Aí o navegador olha para essa linha, então ele quer que eu execute de novo essa função. Beleza, vou lá, o navegador jogou aqui 50 nessa função, aí ele somou 50 mais 20. E aí escreveu na tela. Simples assim, pessoal. Então vocês têm que entenderem essa ordem, né, de execução. Vou colocar mais uma vez. Agora vai somar 100. Ponto e vírgula, né? E aí sim, mais uma vez o navegador vai executar essa mesma função, só que dessa vez recebendo o valor 30, ou recebendo o valor 100,
somando 100 mais 20, vai dar 120. Vamos lá ver? Aí, ó, 50, 70, 120. Então veja que esse é um caso que é interessante você passar um valor como parâmetro. Ou seja, que caso? Um caso que você quer somar diferentes números, né? Você quer somar diferentes números com 20, sempre com 20. Então se tiver um problema assim, ó, faça uma função que some três números diferentes com 20, sempre com 20. Então esse seria um problema que você resolveria assim, com parâmetro. Chamaria a função 3 vezes e nas 3 vezes você passaria um valor diferente. E aí ele sempre ia somar esse valor diferente com 20, sempre com 20. Ok? Então veja que, outro detalhe, eu sempre estou escrevendo aqui dentro da função. Então vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é sem parâmetro e retornando. Então veja, nesse caso, como ele não está retornando, como ele está retornando o valor, eu não vou exibir o valor dentro da função, eu vou exibir lá onde eu chamei. Eu poderia exibir outro valor aqui também, mas para ilustrar aqui, né, o exemplo, eu decidi não exibir aqui e exibir lá no lugar onde foi chamada a função. Então vamos lá. Essa função, vou apagar aqui, não recebe parâmetro, não tem um documento write. E aí ela retorna. Return 10 mais 20. Sempre um valor com 20, certo? Como aqui eu não estou passando nenhum parâmetro, aí vai ser o jeito de eu colocar um valor fixo aqui, 10. E aí eu vou aqui declarar uma variável que recebe, vamos chamar de variável resposta. Recebe, poderia ser qualquer nome nessa variável, né? Recebe o retorno da função somar. Então vou invocar a função somar, não passo parâmetro porque essa função eu declarei ela sem parâmetro, ponto e vírgula. Só isso. Vamos ver se vai dar certo. Não vai executar nada. Quer ver? Não executou nada. Por quê? Gostaria que você olhasse e entendesse por que não está exibindo nada. Deveria exibir 30, né? É simples, pessoal. Veja. A variável resposta. O navegador chegou aqui, né? Ele viu que é uma declaração de função, então ele não vai fazer nada a princípio. Logo em seguida, ele encontrou isso, variável resposta. Então ele declarou essa variável. E viu que ela está recebendo o retorno da função somar. Aí ele olha isso aqui e diz, então eu vou executar essa função somar primeiro. Aí vai lá na função e encontra isso, ó, return 10 mais 20. Ou seja, retorna 30. Então ele retorna 30 e esse 30 vai ser recebido na variável resposta. É uma questão de lógica, né? Se essa função ela retorna um valor, então esse valor ele vai ter que cair em algum lugar. Logo eu tenho que jogar ela dentro de uma variável, né? Ou eu posso jogar ela direto num write. Também dá certo. Ok? Assim fica mais uma questão mais organizada, né? Para você entender. Então é como se, quando essa função ela retorna um valor, é como se o 30, isso aqui valesse 30. E ele caísse aqui dentro, como a gente já aprendeu, né? Então imagine dessa forma, certo? O que essa função retorna vai cair aqui nessa variável. Então logo em seguida eu preciso imprimir, é por isso que não está aparecendo, porque eu preciso escrever na tela, eu preciso escrever na página. Como é que eu escrevo? Através do documento .write. E eu vou exibir quem? A variável resposta, que é o 30. Agora sim apareceu o 30. Só vou acrescentar aqui, né, concatenar com o BR para pular a linha. Ok?
Se eu quiser exibir mais uma vez a função somar, então vou dizer, ó, resposta recebe somar novamente. Para aplicar aquela situação que você pode chamar várias vezes a mesma função. Aí eu vou aproveitar esse mesmo write aqui, vou imprimir novamente o valor de resposta. Veja que aqui eu não estou mais usando o var. Por quê? Eu estou reaproveitando a mesma variável. Isso não é um problema, isso você pode utilizar. Então, então essa variável, eu já declarei ela, eu não preciso declarar novamente. Eu já posso utilizar ela, chama a função somar, vai dar 30 de novo, né? Ele vai retornar e vai cair dentro da variável resposta novamente. E aí eu imprimo resposta novamente. Mesmo dando o mesmo valor, pessoal, eu repeti para que vocês entendam, né? Essa questão de que não precisa declarar mais uma vez a função, eu quero que vocês observem esses detalhes mais uma vez, mesmo sem fazer muito sentido isso aqui, né? Aí, ó, apareceu 30 de novo. Ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Deixa eu ver aqui o próximo exemplo. Seria com parâmetro e retornando, né? Então vamos lá, vou apagar novamente isso aqui. Vai receber um parâmetro, vou chamar de número. E esse número vai ser somado com 20 e retornado. Então se retorna, eu não quero usar o write aqui dentro, porque já que eu estou retornando o valor, eu vou exibir aquele mesmo esquema que eu já acabei de fazer com vocês. Já que ele está me retornando o valor e eu quero exibir o valor, então eu não vou exibir aqui dentro, eu vou exibir no lugar onde foi invocado. Não tem problema, se eu quiser exibir dentro da função, não tem problema. É só para exemplificar, pessoal. Eu quero que fique bem claro que vocês podem usar o raciocínio lógico. Você pode resolver da forma que você achar que tem que ser resolvido, né? E aí depois eu vou e valido o que você fez. Eu digo, ó, seria mais interessante assim. E aí você vai amadurecendo nesse mundo de programação dessa forma. Não tenha medo de arriscar, de usar o seu raciocínio lógico. Não tenha medo de usar o seu algoritmo. Então, vamos lá. Criar uma variável que vai receber a resposta da função. Então, vou chamar de resposta. Vou chamar de R, né, também, para mudar um pouquinho. Essa variável R, ela vai receber o retorno da função somar. Então, vou invocar a função somar passando um valor. Então, vou passar o valor 20. Eu sou obrigado agora a passar um valor, por quê? Porque eu declarei a função com parâmetro. Então preciso passar um valor. E aí agora eu vou usar o documento.write para poder exibir o valor de R e vou concatenar com BR. Então é isso. Declarei minha variável R. Chamei a função somar, passando 20. Esse 20 vai cair aqui e vai somar 20 mais 20, 40. Vai retornar esse valor. Então foi aqui que eu chamei, né? Então vai cair 40 na variável R, que é o retorno dessa função. E logo em seguida eu escrevo o valor de R na tela. Vamos ver se isso dá certo. Aí, ó, 40. Então aqui sim, ó, eu posso chamar novamente agora R. Já declarei o R, então não preciso usar o var. Já posso usar diretamente a variável R. Chamar o somar de novo, dessa vez passando 30. E aí uso o write novamente aqui do mesmo jeito, né? Vou copiar, colar aqui. Ou massa de parâmetro, né? Que você pode chamar várias vezes e cada vez que você chama, você passa o valor que você quer. E ele vai dar um resultado diferente todas as vezes.
40, 50. Eu posso copiar esse mesmo trecho, repeti-lo aqui. Posso passar o mesmo valor ou passar o 20 novamente. Então, 40, 50, 40. Quantas vezes eu achar necessário. Eu precisar, né, para resolver um problema, um dado problema. Pronto, o próximo exemplo é com vários parâmetros e com retorno. Então eu posso passar vários parâmetros para a função, n parâmetros. Então imagine que eu tenho aqui a função, eu não vou aproveitar a mesma coisa que está aqui. Então eu posso passar número 1, chamar agora de n, number, x e y. Ou seja, quantas variáveis eu quiser para essa função. Agora, se eu estou dizendo aqui que essa função ela recebe 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros, na hora que eu for invocar essa função, né, aqui, eu tenho que passar obrigatoriamente 5 parâmetros. Se eu não passar, vai dar erro. O navegador vai dizer, ó, eu não conheço essa função que tem mais que 5 ou menos que 5 parâmetros. Eu só conheço uma função que tem 5 parâmetros, que é a função somar. Então tem que passar 5 parâmetros, ó, 20, 10, 40, 100, são 5, né? 3, 4, 120. Nesse outro eu vou passar 30, 50, 30, 20, 0, 5 parâmetros. Aqui também, estou chamando a função somar também, então eu vou passar 5 parâmetros. Ok? Eu estou passando sempre valor numérico porque eu estou somando, né? Então por isso que eu estou passando valores numéricos, mas eu poderia também passar valores de texto. Agora eu teria que, se for texto, tem que colocar entre aspas na hora que você passa. Certo? E aqui do mesmo jeito, uma variável com nome normal. Agora na hora que você passa o valor tem que ser entre aspas, se for um texto. Então, salvar. E aqui eu vou somar o número mais n mais number mais x mais y mais 20. Não sou obrigado a utilizar aqui dentro todas as variáveis. Se eu quiser apenas deixar o 20, vai dar certo. Veja que eu não estou utilizando nenhuma variável dessa, né? Nenhum parâmetro desse dentro da função. O fato de você declarar as variáveis aqui como parâmetro não significa que você é obrigado a usar essas variáveis aqui dentro. Não significa. Agora, é claro, se você está utilizando essas variáveis aqui como parâmetro, é porque, pela lógica, né, você vai utilizar dentro da função. Você precisa utilizar dentro da função. Porque senão, qual o sentido dessas variáveis estar aí, né, como parâmetros? Então você só passa parâmetros se você vai utilizar dentro da função, porque senão vai perder o sentido. Então eu decidi aqui utilizar todas. Eu poderia utilizar uma, duas, três dessas, não importa, pessoal. Então, o que a regra diz aqui, se você passa 5 parâmetros aqui, na hora de chamar você tem que passar 5. E outro detalhe, é na ordem respectiva, né? Então na hora que eu chamo aqui somar, ó, 20, 10, 40, 100, 120. 20 vai cair em número, 10 vai cair em n, 40 vai cair no parâmetro number, 100 vai cair no parâmetro x e 120 no parâmetro y. Então, respectivamente. A ordem que você passa os valores é a ordem que vai cair aqui esses valores. Isso pode influenciar no resultado de alguma função aí, né? Tem que se ligar nisso também. Então vamos lá fazer o teste. Aí, ó, 310, 150, 191.
Ok, então isso é uma função com vários parâmetros e retornando. Poderia ser com vários parâmetros e sem retornar. Poderia ser também. Ok, pessoal, então essa é a nossa primeira aula de sintaxe básica de funções. Nas próximas aulas, nós iremos resolver problemas com funções. Eu vou dar um problema e aí eu vou resolver esse problema utilizando funções. Vamos quebrar a cabeça aí na próxima aula, tá ok? Então veja o livro, estude o livro. Sim, outro detalhe. No livro, pessoal, a sintaxe de função, ele ensina a princípio assim, ó, vá somar recebendo function número n e tal. Então veja, variável somar recebe uma função, ó, esse trecho aqui. Então veja que eu não passo o nome da função aqui. Essa é outra forma de você criar sintaxe de função no JavaScript. Ele aceita dessa forma também. Ou seja, você cria a função sem nome, e aí você diz que a variável somar recebe essa função. Na hora de chamar, você chama normal, ó, somar recebe tais valores como parâmetro. Então, a única coisa que muda é aqui na hora de declarar a função. Então, isso não é muito usual. O pessoal usa mais como a gente estava vendo a princípio, que é function, logo em seguida o nome dessa função. Isso é o mais usual. Tanto faz você fazer dessa forma com variáveis ou não. É tanto que o livro, logo em seguida, ele diz, ó, o padrão, né, o mais utilizado é assim, dessa forma, function, o nome da função, sem jogar a função em uma variável. Tá ok? Então, até a próxima aula.